muitos anos, eu e ele se batizamos juntos. E na nossa caminhada houve alguns tropeços e eu fiquei um tempo fora da igreja, e ele também. E logo em seguida eu retornei, e ele ficou um pouco mais, e depois ele retornou. Enfim, quando eu estive pela primeira vez nessa cidade, foi ele que me apresentou a esta igreja. Não essa, né, mas o lugar aqui. E ele disse assim: mano, vamos num culto ali, que eu quero que você vá ali. E foi ele que me trouxe. E eu sempre orando pela minha família. A gente sempre teve muito problema, porque eu digo que família perfeita tem problema. Ela só é perfeita porque tem problema, porque se ela não tiver problema, ela não é perfeita. É uma fraude, pode ter certeza. Ah, pastor, não, irmão. Irmãos, eles crescem brigando, né? É um gostando de uma coisa e o outro do outro. É a mãe dizendo: vocês, até para com isso, eu não aguento mais vocês. Isso era só na nossa casa, né? E era só eu e ele. De repente vem uma anja do Senhor, a minha irmã, a qual eu louvo a Deus, que Deus sempre me protegeu, nunca permitiu, porque quando ela nasceu eu senti que eu perdi o meu lugar, e eu queria matar a minha irmã. E é verdade, isso não ri, isso é fato. Eu tentei afogar ela com o próprio bico, porque eu me senti rejeitado, porque ela chegou. E na mesa tinha os pedaços de carne, não que nem hoje. Hoje a gente vai no mercado e compra um saco de coxinha ou peito de galinha. E eu até hoje, quando eu vou almoçar na casa, minhas avós já não vivem mais, mas os tios, eles sempre dizem assim: não, dá o pé de galinha para o André, ou o pé de galinha, ou a asinha, porque é o que ele gosta. Não é que eu gostava, eu aprendi a gostar porque era só o que me dava para mim comer. Então a gente aprende aquilo que a gente é doutrinado. A gente acostuma a gostar daquilo que eles nos ensinam sempre. Então a minha vida foi, domingo, eu sempre orei muitos anos pela minha família, meu pai e minha mamãe, 31 anos separados, pastora. E eles voltaram a viver juntos depois de 31 anos separados. Os dois moram juntos hoje de volta, vou fazer o casamento deles. E sempre orando pela minha família. E no meu aniversário, quem foi me visitar? O meu irmão, na igreja. Eu nunca imaginava isso. Então foi milagres acontecendo. E eu comentei sobre esta igreja, porque ele me apresentou para esta igreja, eu congreguei nessa igreja, e a gente continua servindo ao Senhor, e ele do jeito dele, eu do meu jeito. E a pastora então, ela me convidou realmente para trazer uma palavra de Deus. Eu queria ter vindo, eu ia comprar um suspensório bacana, eu procurei, eu confesso para a senhora, mas eu vi, eu disse: mas tem que ser também um pouco diferente, porque eu sempre vou lá de terno e gravata. Minha esposa disse: quer em casa, não está te sentindo bem, vai em casa. E nós estávamos voltando de Nova Trento, eu disse: não, eu vou ir porque eu vou desse jeito. Mas é bonito isso aqui, né? Quando eu vi aquele moço ali com um lencinho na cabeça, eu sempre fui bonito, irmão. Mas quando eu tinha meus 14, 15 anos, eu era mais bonito. Eu usava um lencinho na cabeça. Eu amava RPM, Elvis Presley. Eu gostava demais daquilo. Eu andava com aquilo na cabeça, dormia com aquilo. Então na época, hoje, infelizmente, me perdoe essa geração futura. Hoje a tatuagem, ela é tatuagem, é o corpo inteiro. Naquela época não, era algo de rebeldia, era algo que eu queria mostrar. As maiores tatuagens eram um sol e um pássaro, umas aguinhas ou uma âncora. Ou era no peito, era aquela âncora. Eu e meu primo queimava e ela desaparecia. Hoje não, diz que não pode mais tirar, né? Gruda no corpo, isso aí fica. E eu me lembro, então surgiu o brinco. O brinco era hoje, meu irmão, é brinco em tudo que é lugar, é aqui, é a língua, irmão, uma coisa de louco. Mas tudo bem, estamos servindo a Deus. Eu não tenho problema com tatuagem, com brinco. Às vezes as pessoas dizem assim: pastor, é pecado? Pecado é blasfemar contra o céu e a eternidade. Leva alguém para o céu, de brinco ou sem brinco, com tatuagem, pronto. Deixa o autor e o consumador decidir quem entra e quem não entra. Não é a igreja, irmão. A igreja, ela só tem um dono, e ele se chama Cristo, aquele que pagou o preço e comprou a igreja. Apesar de hoje muitas pessoas tomarem conta da igreja, outros estão até dono. Lá na minha igreja é assim, então tu vai ficar assim, vai para o inferno com a tua igreja. Porque quem decide é o autor. É o que criou o céu, a terra, e ele disse: isso aí um dia vai passar. Quantas gerações vierem? E esta nossa geração, a minha geração, era linda, irmão. Era assim, era de um jeito, não que essa não seja. Só que hoje, naquela época, a gente comprava uma calça, usava 20 anos para entrar. Eu usava a marca Lee.
E era um bolsinho bonito, uma coisa bacana, irmão. Hoje nem dá para entender o que é slack com calça. Olha aqui, uma coisa meio apertada. Antigamente não, o macho, o alfa, o homem era diferente. Hoje tu vai na rua, irmão, tu tem que chegar e perguntar: o que tu é? Tem gente que vai dizer: eu sou neutro. Oh, glória. Tem país aí, diz que tem um grupo que eles sabem: o que vocês são? Nós somos os animais. Tem nos Estados Unidos. Fala de identidade, estão perdendo tudo, mas não é, a geração é a moda. Na época, hoje, lança-se uma moda às 7 horas. Se você não correr, Wagner, às 11 horas perdeu a moda, já entrou outra, porque é a inteligência artificial. Já diz o que é artificial. Quem aqui entre nós não pensou em algo e abriu o tal do Instagram, o Facebook, e de repente um comercial para aquilo? Tu já pensou nisso? Tu não falou para ninguém, mas ele já te oferece, porque é inteligência, ele já está no ar, irmão. E a gente vive tudo isso. E a gente olha, faz um culto porque é bonito. Isso aqui é bonito, isso aqui dá saudade. Quando cantaram esses últimos duas músicas aqui, quando a pastora vinha aqui fazer um passinho, irmão, essa última então, irmão, eu viajei lá para a cidade de Dois Irmãos. Mas não era nessa letra, pastora, a senhora corrompeu a coisa. Não era outra, que era bara demais. Não via a noite passar, os sábados então era um sonho. Era, irmão. E eu não ia para a igreja com medo de tudo aquilo ali. Hoje eu louvo a Deus, porque tem que ser assim mesmo. Quando a pastora me convida, a gente brinca, porque eu tenho algumas coisas com o preto, porque eles, pastor, cuida. Não, ninguém está gravando, né? Não está passando ao vivo? Não está ao vivo, porque tudo é racismo. Se falar do preto é racismo. Não pode. Então hoje a igreja não pode, mas a gente brinca. A sua igreja é preta? Não tem problema, porque tem gente que não gosta do preto. Então vai lá na minha, quem gosta do preto vem na da Fernanda. Pronto, tem para todo gosto, tem para todo mundo. Mas o que mais importa é que vai passar a igreja, a cor, a luz, o pisca-pisca, mas a minha, não a minha, a palavra do meu Pai não passa. Ela continua transformando, agindo, curando, libertando, irmão. Isso aqui é apenas um enredo para o final da coisa acontecer. Vamos chegar lá e nós vamos contemplar o que o nosso Criador, e vamos adorar a Ele. Como a Bíblia diz: adora o teu Deus, da beleza da sua santidade é Ele. Só que as pessoas ficam em guerra. Eu dizia hoje pela manhã ainda, se nós, querido, tivéssemos sido realmente doutrinados no Evangelho de Cristo, não haveria, amados, essas lutas, estas brigas com tantas igrejas e denominações e doutrinas, porque o Cristo, Ele é um só. Nós que fizemos divisões, é a coisa mais triste que está para acontecer. Na cidade de Sorocaba já tem um decreto: arranca todas as Bíblias de biblioteca e tudo, reparte. Não pode, mas é decreto, foi votado e deu, é lei, não pode. Vai dar certo lá, vai chegar em tudo que é lugar, sabe? Porque eles querem nos destruir. E sabe quem fez isso? Um dia alguém que disse assim: ei, isso aí, houve tanta repreensão, tanta doutrina. Sabe por que eu não me converti? O irmão Osni, ele ia toda semana. Nós trabalhávamos juntos, ele dizia assim: vamos lá no culto. Eu não ia, porque eu pensava, se eu ir lá, eu vou ter que tirar o lenço. Eu amava, irmão, usar um brinco. Eu só usava brinco fora de casa, porque o meu pai não deixava. Eu também não deixo meu filho usar brinco. Aí, um dia, eu cheguei, não sei o que a gente chegou muito tarde. Eu não estava no meu juízo normal naquele dia. Tinha tomado os negócios, eu não queria, mas alguém me deu. Porque a gente nunca quer. Não sei se alguém aqui já foi no presídio alguma vez. Ninguém? Já foi, Wagner? Qualquer um que você falava lá, ou você ia lá fazer um culto, perguntava, ele disse: cara, não sei porque que eu estou aqui, cara. Armaram por cima de mim. Ninguém é bandido lá. Ninguém. Porque a gente não assume. Então, eu cheguei em casa e dormi. Me perdi, dormi. Eu acordei, irmãos,
Umas 8 horas, não acordei, me acordaram umas 8 horas. Sei lá, pra cá, eu pensei, o que é isso, pai? Tá endemoniado? Ele, o que tu tem na orelha? Eu disse, ai meu Deus, um brinco. Eu esqueci de tirar o brinco. Aí eu pensava, se eu ir para a igreja, eu vou perder todo mundo, meus amigos, o lenço, o brinco. Não vou, porque era a doutrina. Para ir para a igreja, era tanta regra, pastor. Eu louvo a Deus pelos desbravadores, eu não anulo tudo que eles fizeram, porque era daquele período, quem sabe tinha que ser assim. Via um movimento muito forte, muito violento da liberdade, rock and roll, droga, rebeldia. Isso era, essa geração aqui, ela é rebelde porque foi semeado lá atrás. Foi lá. Só que a essência, a palavra vai passar, essa geração prega a palavra, eles não faziam. Eles doutrinavam, e doutrinavam errado. É difícil depois você conseguir resgatar aquele que um dia tanto apanhou, foi tão maltratado. Eu estou estudando história, irmão, do cristianismo. E eu comecei lá em 312, 310. Já cheguei em 1300 agora. E a rivalidade, a briga que tinha, o império que governava. E um dia o pai, pronto a ser decapitado, e ele fala para o filho, e o filho olha e diz assim: pai, por que Deus está fazendo isso com a gente? Ele disse assim: filho, nunca foi, nunca será Deus, são os seres humanos terríveis. Por que Deus permite as guerras? Deus não tem nada a ver com a guerra. É o ser humano que não conseguiu aprender, pastora Fernanda, a amar e respeitar. Cristo veio e deu um mandamento. Pegou tudo aquilo lá e disse assim: vamos parar com tudo isso, vamos fazer só um. Ama a Deus sobre todas as coisas. E qual é o outro? Ao teu próximo como a ti mesmo. Vai passar a geração 60, 70, 80, 2000, 2030, irmão, não, eu creio, me perdoe se tem pastores aí dizendo que essa é a geração do arrebatamento. Eu ainda não senti, não será. Irmão, a gente não consegue entender isso, que é tão simples, que Deus falou. Ama o teu próximo. E é para chegar até Deus, a gente coloca metas. A gente brinca, irmãos. Que lindo, pastor, isso, que Deus dê cada vez mais graça. Quando eu digo assim que a gente tem que copiar, isso não tem problema nenhum com a igreja, irmão. Com a palavra de Deus, ninguém está escandalizando nada. Um dia um pastor disse que passou por São João. Eu não sabia se era a sua igreja, mas agora eu tenho certeza que era. Ele disse assim: pastor, um dia eu passei numa igreja, e eu vi lá, um sábado à noite, mais uma multidão de jovens, pastor. E era um aquilo não era igreja de crente. Eu não sabia. Eu disse: pastor, está desse jeito. Mas hoje eu vejo que tem que ser desse jeito. Tem que ter a essência do Pai. E as demais coisas, acrescenta, vai, deixa. A gente não precisa ficar, querido, está dando certo, tá, mas tem a palavra, foi falado aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira, desse jeito. Aquela geração ali, claro que aqui, na minha época ainda não me lembro desses meninos com cabeça, aqui era mais Estados Unidos, tá? Não tinha muito Brasil, não. Timaya tentou um pouquinho plantar, mas não, era mais cabelinho cortado, rebeldinho, cabelinho comprido, Chitãozinho Chororó, né? Quem lembra? Só eu, Chitãozinho Chororó. Eu tinha meu cabelinho aqui. Fui trabalhar no calçado de Estrasburgo. Sempre na minha vida, sempre apareceu uns endemoniados. E a minha mãe assinou lá, o juiz assinou com 11 anos e 8 meses de idade para mim trabalhar no calçado de Estrasburgo, porque eu não queria estudar, porque eu naquela época, se eu era um rebelde, eu ia queimar as escolas, destruir com a escola. Até parece que eu era um petista, filho do Lula. Ensina o povo a ser burro, domina a massa. O pastor, não fala isso do meu presidente, é meu também, infelizmente. E que Deus converta esse miserável. Aí fui lá, bonitinho, como sempre, não esqueça. O rapaz disse: vamos pegar o rapaz para trabalhar, mas tem uma coisa,
Antes, meu menino tão direito, bonito, mas tem um negócio aí. O que tem que fazer para o guri trabalhar? Cortar o cabelo. Não trabalhava, não podia trabalhar naquela época. Eu acho que as igrejas começaram a adotar aquilo ali também. O homem não podia ter o cabelo comprido. Jesus até nos filmes tinha cabelo comprido, irmão. Barba. É ou não é? Cabelo comprido. Eu pensei, minha mãe me levou no cabeleireiro. Rapou a cabeça do guri. Lá foi eu trabalhar naquela fábrica. Comecei a desmaiar. Por causa do cabelo. Daí eu comecei a entender. Eu era filho, eu acho que eu era da linhagem de Sansão. Cortaram o cabelo e me enfraqueceu a criança. Daí o médico disse, não, isso aí é cheiro da cola. Era? Começaram a me dar leite. Comecei e continuei desmaiando. Aí me levaram num tal do doutor Emílio. Aí o rapaz descobriu que eu tinha um problema no coração. Você vai morrer. Tem um problema no coração. O coração, ele tinha um furo. Ele batia, pastor. Já era essa banda aí. Vai morrer a criança. Minha mãe desesperada. Meu pai chorava. Mas era assim. E a gente foi crescendo daquilo e hoje dá saudade. Eu olhei aqui, dá saudade. E vocês jovens daqui, né, que tem aqui abaixo de 30, é bacana, né, visitar os museus aí. Vocês se gostaram, correr atrás, buscar essas roupas bonitas, né? Esses vestidos de bolinha, né, tiarinha, né? Coisa bonita, não é bonito. Mas passou também. Foi da nossa época. Mas a gente traz para lembrar. Tenta viver hoje, não dá. O avanço está muito grande. A modernidade, tudo pode ser tudo moderno, irmão, criativo. Igreja, live, tudo pode ser, não tem problema. Desde que nós preservamos, amados, o que é mais importante para mim e para a tua vida. Ainda que enfrentamos guerras, desafios, tudo. Irmão, quer um conselho? Ei, livro de Hebreus, bota os teus olhos em Cristo, olhe para o alvo, viva Ele, e o resto tu esquece. Tu está bem com Deus? E bem com Deus, irmão, não é viver uma vida de pecado, na prática do pecado. Não, alguém diz, não, mas eu não, porque tem gente que diz assim, o pecado te acusa. A pessoa ali está fazendo uma coisinha errada, ela diz, mas está te condenando. Não, então deixa, não é assim. Paulo disse, ei, ensina a igreja, a doutrina. Paulo disse assim, olha para mim aqui. Paulo disse, eu sou exemplo para vocês. Eu comecei a tirar algumas coisas que antes nós tínhamos, sim. Hoje não, nós temos que ter equilíbrio. E quando o ser humano, todo ser humano aprender isso, pastor Anderson, aí nós vamos poder ler e cantar que nós vamos voar nas asas do Espírito. Nós vamos amar as pessoas. Nós não vamos achar que somos melhor do que os outros. Nós não vamos se degladiar por igreja. Nós não vamos criticar que tem lá ou que tem menos. Ei, irmão, não é o movimento, mas é a convicção de Cristo. A minha palavra, o Pai ensinou isso. Ele disse, vai passar tudo isso, gente. Não vai ficar nada. Pedras sobre pedras. E se a igreja não adorar, ele até deu um conselho, ele disse assim, ei, e se vocês ficar muito religioso, se vocês continuar muito com isso, é eu, sabe quem vai me adorar? Não vai ser nem vocês. Vai ser quem? As pedras. Mas depois ele fala, olha para as aves, olha elas, eu cuido delas, alimento elas, não falta nada para elas, mas ei, vamos se corrigir. O Pai dizendo isso. Jesus, ele disse, mas o Pai ama muito mais vocês do que eles. Ele cuida de vocês, Ele protege vocês. Então não vamos ser uma geração de fariseu, irmãos. Quando eu me converti, quando eu fui para a igreja, há 29 anos atrás, eu era assim, irmão. Quase perdi minha esposa. Não vou poder falar uns negócios aqui que é culto de jovem, mas tem o grupo infantil aqui, os adolescentes. Minha esposa sofreu tanto. Eu nem olhava mais para ela assim, a gente quase nem... Eu dormia de um jeito tão estranho. Às vezes me convidava para ir num batizado da igreja católica, cruz credo, casamentos, quantas festas, quantas carnes eu deixei de comer, irmão.
porque a nossa família era assim. Hoje eu vi ali os irmãos, alguns irmãos de uma irmã muito religiosa. Ai, pastor, que vergonha, vou pedir para baixar a música. Eu disse, não, irmã, pode deixar que do Duque da Alvô escutei demais, não tem problema nenhum. Daqui a um pouco largaram aquela, esta longa estrada, eu digo, eu estou nessa aí, porque é uma longa estrada da vida servir o Senhor, e até o final nós vamos ser vitoriosos. Irmãos, a gente aprendeu, eu perdi tanta pessoa, quantos tios eu podia ter evangelizado, mas eu deixava de visitar, tudo por causa do que? Da religião. Então eu ia, não me converti, mas um dia eu me converti. Um dia eu recebi do Espírito uma porção. Um dia eu entendi o que é o reino, o que é amar. Aí a minha esposa, ela tinha um problema comigo, ela criou outro, porque ela disse assim, meu Deus, tu acredita em todo mundo, tu perdoa todo mundo. Uma hora Deus tinha que te usar para te falar umas verdades para essa pessoa. Eu disse, nunca vai me usar. Se fosse Jó, ia falar de outro jeito com ela, mas como não é, eu não sou Jó. E eu aplico nos outros, eu tenho que aplicar dentro da minha casa, porque tem gente que aplica fora e não aplica dentro de casa, não é, pastor? Eu não. Eu aplico fora e aplico dentro da minha casa. Eu disse, meu amor, é assim o Evangelho. O Evangelho é perdão, é renúncia, é respeito, é amar. E quem me conhece, irmão, há muitos anos sabe, eu não tenho problema não. Esses dias alguém fez uma pesquisa perguntando se eu tinha inimigo. Eu não tenho, mas meu pai tem. Quem é teu pai? Jesus. Ele tem um inimigo, é o diabo. Porque o pai falou que o inimigo é dele, não é nosso, é ou não é? O vosso inimigo, o vosso adversário é dele. Ele disse, coloca isso aqui comigo. Irmão, não sou santo. De vez em quando eu aplico umas mentiras aí fora também. Às vezes eu me erro, pastor, né? Fico devendo na loja do celular, né? Tá aqui, ó, a encrenca. A loja é boa, mas não paguei ainda um negócio que ainda tem que consertar. A gente erra, mas eu sei. Não precisa pastor de outras igrejas de revelação dizer, eis que Deus te diz, ô veiaco. Não, eu sei que eu estou devendo. Porque tem gente que gosta. Tem gente que gosta de ir lá na igreja e diz assim, fulano de tal, está traindo, está mentindo. Irmão, para com isso. Se tem uma coisa que eu aprendi na Bíblia, que Deus diz assim, que Ele não vai revelar aquilo que tu já... Ai, meu Deus. Tu não inventa cristianismo, irmão. Não inventa, não fica inventando coisinha, não. Aí lá eu não vou, porque lá é daquele jeito, aquele outro. Não gosto do Dudu. Dudu passou por mim quantas vezes de bicicleta, nem cumprimentou eu. Fica de olho, Dudu, uma hora eu te derrubo. Mas tem gente que nem na igreja vem, porque se eu fosse assim, eu não ia vir, pastor. Eu não venho congregar aqui por causa do Dudu. Tem gente que é assim. Principalmente nós homens, porque as mulheres não têm isso aí. A mulher é uma... Se tem uma coisa que são santas, que se Deus fez santa, é a tal das mulheres. Os homens não, os homens é terrível. Os homens que fazem confusão na igreja, os homens que às vezes tiram a mulher da igreja, porque não quer mais ir naquela igreja. A mulher não, amor, vamos, não tem nada a ver. Vocês estão rindo, né? O pastor prega desse jeito, mas depois vocês vão chegar em casa e vão dizer, oh Deus, é verdade. Tudo isso vai passar, mas a palavra do Pai não vai passar. A palavra de justiça, de verdade, lealdade, ela vai permanecer, irmão. E a Bíblia nos ensina isso. Cada tempo, cada momento, cada geração, cada estação da nossa vida, e o final de tudo, todos nós nos encontraremos no céu. Tenha fé, seja convicto disso, irmão. Todos nós vamos chegar lá e vamos ver o Criador. Aí é Ele que vai separar, porque a Bíblia só fala isso uma vez. É Ele que vai separar e vai chamar. É Ele, querido, que vai dizer, bem-aventurado és tu, meu filho, que suportou tudo, não criticou, não fez isso, não fez aquilo, mas permaneceu numa coisa, qual é a coisa, Pai? Foi a minha palavra. A palavra que cura, liberta. Deixa que eu pego, senão o pastor vai se revoltar. Aí, irmão, é a palavra que vai sustentar. Se tem uma coisa que vai nos dar vida lá no céu, é a palavra. Porque ele diz que o joelho vai, é isso, né? O joelho vai se dobrar e a boca irá confessar. Aí não tem jovem, menina,
ensinou, o pai ensinou. Eu vou chegar lá, o Osni vai estar do meu lado. O Osni foi a pessoa que nos doutrinou. E ele dizia: André, vai do jeito de vocês. E nunca a gente ia, até que um dia eu, pronto, brinquinho na orelha, tatuagem no braço, lencinho na cabeça, ginasião da cidade de Campo Bom, 1984, menino, criança ainda. 86, de repente aquele ginasião, pastora, lotado, e eu escuto algo, um rapaz dizendo assim: eu cantei muito nos Paralamas do Sucesso. Aí ele começou a cantar uma música, ele dizia: porque todas as pedras que jogaram contra ti, pensando que te acertavam, mas eu recolhi a mim. Matos Nascimento, eu parei, eu vou espiar esse negócio. E a partir dali, irmão, virei fã daquele camarada, me converti, comprei tudo que era a fita cassete dele que tinha, e ali tocando aquele negócio. Irmãos amados, foi desse louvor, porque hoje escuta, né? Minha esposa às vezes ela desliga, porque ela não aguenta. O Fabrício, pena que ele não está aqui, ele é testemunha. Levei um pendrive para ele, né, pastor Anderson? Deixa eu subir aqui para o senhor me ver. Eu levei para ele, e ele disse assim: qual os louvor que o senhor quer? Lembra, pastor Anderson? Eu falei: Matos Nascimento. Dele: quem é esse? Eu digo: rapaz, que eu me converti. Amaro Batista. Aí ele começou a falar uns nomes que eu não entendi. De hoje, deixa queimar, deixa queimar. Eu tenho medo do inferno. Eu digo: não, né? Que ele vai escalar montanhas para me encontrar. Eu digo: não. Mas quando ele diz assim: irmãos amados, sei o quanto tem chorado. A gente chorava, mas era a minha geração. Nada contra nenhuma geração. Não critica a minha, eu não critico a de vocês. Mas vamos juntos servir ao Senhor, o que é o dono de todas as gerações. E a geração de vocês, mesmo eu ser novo, mas eu respeito essa geração que está vindo. Eu respeito essas gerações aí que está brilhando nos louvores. Vai ser a geração que vai continuar e vai mantendo a palavra do Senhor. Vai passar tudo, mas desse jeito, dessa forma, desta maneira, vai permanecer a palavra do nosso Deus. E Ele vai dizer: valeu a pena por todas as gerações, porque eu sou o mesmo, desde o início, do meio e do fim. Ele é o alfa, o ômega. E é esse Deus que todos nós servimos. Amém, amados? Aproveite essa tua geração. Aproveita ao máximo lá nas escolas, nas repartições públicas, na internet, essa que eu ainda não consigo, tô sofrendo tanto com o celular. Minha esposa me deu de presente o que era aquilo, pastor? iPhone 13, olha que negócio lindo, que eu não sei mexer, tá lá paradinho ainda. Hoje o inimigo mais uma vez apagou tudo que tinha aqui. Não sei como no bolso, o inimigo, porque ele queria, né? Porque eu falei ainda para minha filha: eu vou ficar com isso aqui, eu acho que eu vou dar para o meu filho. Aí o inimigo pensou que ia me enganar. O papai foi lá e fez um reset, como é que é? Reset. Eu tinha uma prima chamada assim, a Lisete, que coisa linda ela era. E agora agora a partir de amanhã eu vou usar o meu presente, porque é dessa geração, é da tecnologia. Eu tenho essas coisas, não uso porque eu não. Por que o senhor não tem? O pastor Anderson me vendeu até um iPad, né? Não? iPad. Eu tenho um iPad, irmão, desses novos, não sei usar, mas estou aprendendo. Agora ganhei esse. Não sei, não tem. Tu acha que eu tenho vergonha de falar isso para você? Não tenho. Mas tu é muito pequenininha, né?
é que eu não sei. Mas estão entendendo? Para não perder a essência, pode ter tudo isso e a gente pode aprender. Mas o que tem que permanecer, só uma coisa: é a palavra do teu Deus e do meu. Só isso. Eu vim aqui, contei um montão de coisinha para vocês, só para pegar esse texto e dizer para vocês: vai passar hoje, vai passar amanhã. Eu e você podemos não estar mais aqui, mas pode ter certeza que de todos os remanescentes, Deus sempre vai preservar alguns para continuar levando a palavra da verdade, palavra fiel, a palavra que quando você escuta, você sente a presença do Pai. E não importa como seja, branco, preto ou branco, o importante de tudo é que o Espírito de Deus está neste lugar. Fica de pé no teu lugar.